mapeamento do campo elétrico. Vamos lembrar um pouquinho de campo elétrico. A gente tem uma carga aqui, que essa carga é um Qzão, tá? Positivo. E aqui eu tenho um Qzão também negativo. Como é que vai ser o campo elétrico dessas cargas? A gente lembra que no campo elétrico positivo, o campo elétrico dele parece o quê? Parece um sol, né? São as linhas ele parece um sol assim. No campo elétrico positivo, a carga dele é para fora, tá? E no campo elétrico negativo, vamos começar a desenhar aqui. Ela também vai parecer um sol, só que com as linhas apontadas para dentro, né? Ficando dessa forma. E o que vai acontecer? Se eu aproximar uma carga, um Qzão positivo perto de um campo negativo, a gente vai ver uma união das linhas, tá? Que vai ser que elas vão se unir. E a gente percebe o quê? Que nessa parte do campo aqui, onde as linhas estão mais próximas, o campo vai ser mais forte. Essas daqui que já estão afastadas para elas chegar até aqui, ela vai ser um campo mais fraco, tá? Então assim, os campos vão se unir. Vão ficar igual essa figura da imagem, tá? Os dois se uniram. Vamos observar essa imagem agora. Olha só, os dois Q são positivos, o campo dele é para fora, só que na parte que eles vão se aproximar, o que acontece? Quando as cargas têm o mesmo sinal, elas repelem, né? Então o campo ele vai ter o quê? Ele vai ter uma repulsão aqui no meio do campo. Então, se eu tivesse, às vezes cai muito no vestibular para a gente falar quem é o campo. Vai ter, a vez de ser, essa daqui seria um campo A e essa daqui seria um campo B. Era para falar qual é a intensidade de A e B. Como a gente fala? Pelas linhas aqui, ó, para fora é positivo, para fora é positivo. Na outra imagem, se tivesse tampado o Q aqui, ó, e o Q aqui, olha só, para fora positivo, para dentro negativo, tá? A gente consegue mapear o campo aqui. Agora a gente vai falar sobre campos equipotenciais. O que é isso? Tá vendo que tem uma circunferência aqui? Deixa eu focar na imagem. Aqui o VA e aqui o VB. Olha só, qualquer lugar que eu colocar o VA aqui, ele vai ter o mesmo potencial, porque a distância é a mesma. Como aqui o VB ele está nesse círculo de fora, o potencial de A ele é maior que o potencial de B. Por quê? Porque ele está mais perto da carga criadora. Então assim, mas se eu colocasse o ponto B aqui, seria o que? Ele está à mesma distância da carga criadora. Então, equipotenciais quer dizer o que? Igual, né? A mesma distância. Então assim, se eu tiver uma carga que ela tiver a mesma distância, ela vai ter o mesmo potencial elétrico, tá? E a que estiver mais longe tem menor potencial elétrico. Agora a gente vai para os exercícios dessa aula. O exercício 2 da apostila, ele foi da Unifesp. A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas A e B. Pessoal, a gente tem que analisar. Já dá uma olhadinha ali, percebe que está saindo da A, então a A ela é positiva, e está entrando na B. A B é negativa, tá? Olha, saiu da A, entrou na B. A é positiva porque está saindo, B é negativo porque está entrando. Vamos continuar lendo o exercício? A alternativa que representa a indicação correta para as conversões gráficas ainda não estão apresentadas nessa figura. Para explicar que estão apresentadas as linhas cheias e tracejadas. Tá, aí a gente vai começar a analisar. Vamos voltar na imagem lá.
Pessoal, lembra que as linhas que o campo, o A é positivo, o B é negativo. Essas linhas que estão linhas cheias, essas linhas cheias aqui, elas são o quê? São as linhas do campo. Essas linhas tracejadas são as linhas que representam o equipotencial. Quer dizer o quê? Que a mesma distância que um objeto tiver, se ele tiver aqui, ó, nessa primeira linha, qualquer lugar que ele tiver, ele vai ter o quê? O mesmo potencial, tá? O mesmo potencial elétrico. Então, ó, a gente já definiu quem é o campo. A gente sabe que as linhas cheias são o campo e as linhas tracejadas são o equipotencial. Agora a gente vai descobrir qual a alternativa que está correta. Vamos lá para as alternativas? Então, vamos lá. A gente viu que o A é positivo, o B é negativo. Então, a gente só tem qual resposta correta? A positivo. Então, a gente já fica com duas alternativas só. A B e a D. Beleza? Agora, a gente vai explicar, então, o que é. E a gente sabe que as linhas cheias são as linhas de força. Agora, a gente ficou só com a... O único que fala linha de força, o C, mas o C está falando que as duas cargas são negativas. Então, corta essa. E ficou quem? O E. São as linhas de força do campo. E as linhas tracejadas são as superfícies equipotenciais. Então, a alternativa correta é a letra E. Espero que você tenha entendido o exercício. Até mais. E para quem ficou até aqui no vídeo, até o finalzinho, pessoal, nessa aula apenas tarefa mínima, tá? Lá vai estar tarefa mínima e complementar e se bobear até uma listinha de exercício, mas para ser postado apenas a tarefa mínima, tá? Bons estudos!